Fala rapaziada, eu sou o Milho e você tá no meu canal para mais um vídeo da nossa série Domine Sua Impressora. E hoje nós vamos falar sobre retração, como você ter aquela retração de mestre sem problema na hora da impressão da peça, sem teia, sem bordas derretidas, sem nada rapaziada. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você não regula a retração da forma correta, a peça fica desse jeito aqui. Agora, quando você regula ela da forma correta, você tem esse resultado. Então, bora pro vídeo que eu vou dar para vocês algumas dicas e maneiras para você poder regular tudo isso no Work Slicer. Então, bora lá. Aqui no Work Slicer a gente já tem esse modelinho, né? Eles são duas torres bem pequenininhas, né? Não demora muito para poder imprimir. O tempo é 23 minutos, gasta 1 grama de filamento. Então, cara, esse teste aqui você vai poder fazer várias e várias vezes. O Work Slicer ele tem um próprio teste dele, mas eu prefiro fazer nesse daqui porque o teste do Work Slicer de calibração ele não mexe muito na velocidade de retração, e sim na distância de retração. E isso vai mudar bastante de impressora para impressora. Aquelas impressoras que tem o tubo PTFE, o filamento entra pelo tubo PTFE, ele fica mais longe da extrusora. Então, nesse caso, a distância de retração tem que ser maior sim, só que a maioria das vezes o que influencia realmente é na velocidade de retração. Então, bora lá que eu vou mostrar. Você vai vir aqui no Work Slicer, no lapisinho da sua impressora, vai vir em extrusora e aqui que está o segredo. Retração. Comprimento é a distância de retração, essa daqui é a distância padrão, eu não mexi. Comprimento essa na retração, é só se você quiser aquele mínimo detalhe. E aqui que está velocidade de retração e velocidade de desretração. A velocidade de retração é quando o filamento ele vai trocar de camada, ele vai subir de camada, ou ele vai de um ponto para outro, de uma peça para outra. Ele retrai para evitar de deixar aquele extrato de teia durante a peça, durante o caminho todo, entendeu? Então, o mais importante aqui é a velocidade de retração. Como padrão, na minha Ender 3, ela vem aqui, ó, 45 milímetros por segundo. Eu fiz alguns testes e cheguei a 100 milímetros por segundo. Ah, mas como que eu posso saber realmente qual é a velocidade máxima de retração que eu posso pôr aqui sem dar problema? Você vai vir aqui nessa parte de movimento, na mesma tela, do lado de extrusora 1, e aqui tem a limitação de aceleração. E como você pode ver, a aceleração máxima para retrair, eu posso colocar até 1000 milímetros por segundo. Ali o que eu coloquei é 10% do que ela consegue chegar realmente. Então a melhor regulagem que eu encontrei para minha Ender 3 S1 Plus, se a sua for a Ender 3, Ender 3 S1, deve servir também, tá? Então você pode fazer o teste. E eu coloquei velocidade de retração 100 milímetros. E a velocidade de desretração eu deixei padrão, 45 milímetros. Como eu tinha citado, aqui em cima em calibração, o próprio Work Slicer tem a sua regulagem. Teste de retração, bem aqui. Se você clicar, você vai poder configurar, ele vai fazer mudança da retração de acordo com o milímetro que você colocar. Então, beleza, vamos aqui pelo começo. Distância de retração inicial vai ser 0 milímetros, ele não vai retrair. E a distância de retração final vai ser 2 milímetros, quando ele estiver terminando a peça. Aí qual que seria o objetivo? Você, durante a impressão dessa peça, como ele está fazendo as mudanças de retração, você observar os pontos que tem e os que não tem teia. Só que eu fiz esse teste e para mim não funcionou porque eu tive que mudar na velocidade de retração e não na distância de retração. Que a distância de retração foi o que eu falei. É o quanto para cima ele vai puxar, o quanto ele vai voltar o filamento. Velocidade de retração é a velocidade na qual ele vai puxar o filamento, entendeu? São coisas diferentes e acaba confundindo muita gente, mas eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas. Esse aqui é o modelinho que ele dá, tá? Eu não gosto porque ele é maior, a base dele aqui é bem fina, então quando você vai tirar a peça da mesa, você acaba entortando essa parte, rompendo algumas teias que seria para análise, né? Então essa peça em si eu não gosto, eu prefiro usar a outra. Eu prefiro usar essa aqui mesmo, ela é bem fininha, sabe? Nada impossível da sua impressora imprimir. Então você vai conseguir de boa, a base dela já é melhor. Então essa peça aqui eu prefiro, sempre fiz os testes nela. E como eu disse, eu tentei fazer o do próprio Work Slicer, mas realmente para mim não funcionou porque era na velocidade de retração.
Então é isso, rapaziada. Você começa imprimindo, né, a sua peça padrão para você poder ver qual velocidade de retração é a melhor. Dependendo da impressora que você tem, se você tem uma Bambolab, se você tem uma A1, se você tem uma outra Creality, talvez elas não tenham mais esse problema, pois por elas serem mais novas, o pessoal já faz uma calibração muito boa. Mas isso também tem muito a ver com a temperatura na qual você imprime o seu filamento. Se eu vim aqui nas configurações do lápis do meu filamento que eu configurei para temperatura de impressão. A primeira camada ser a 220 graus, para eu poder ter a melhor aderência na mesa e não ter descolamento de peça, e as outras camadas 200 graus. Ah, e como que eu faço para descobrir a melhor temperatura para o meu filamento? Como assim para o meu filamento? Faz diferença de um filamento para outro, mesmo sendo da mesma marca? Faz. É isso que eu digo, faz diferença. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, que vai ser configurando a torre de temperatura, que a gente chama aqui na impressão 3D. E ela é um teste muito interessante também, porque a cada altura da peça, ele coloca uma temperatura diferente e você consegue ver resultados que você nunca tinha visto. Uma peça mais derretida por estar mais quente e uma peça descolando porque ela estava mais fria, entendeu? É bem interessante, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas voltando para o assunto, 220 na primeira camada, 200 graus nas outras demais camadas. Mas é isso. O que eu tenho para dizer é que essa peça é muito boa. O modelo vai estar na descrição, caso você queira fazer o teste aí na sua impressora. Eu aconselho você não mudar as dimensões dele, deixar menor ou deixar maior, porque isso influencia sim. Se aqui está um perímetro muito pequeno, é óbvio que ele vai ser mais sensível ao calor, porque como você pode ver aqui, ele faz um perímetro externo, um interno e o preenchimento sólido. Então, se você deixar isso aqui menor, você vai alterar. Ao invés dele fazer 3 processos aqui nesse pino para poder trocar para o outro, ele vai acabar fazendo um só. E então, rapaziada, ele vai estar quente. Foi isso aqui o nosso vídeo de como você ter uma retração de mestre. Realmente não tem como eu bater o martelo e te dar uma configuração definitiva. Eu te forneci o modelo, eu te dei as dicas, falei o que serviu melhor para mim. Então, cara, você vai ter que testar, você vai ter que botar a mão na massa e perder o medo de imprimir em 3D, sem medo de errar, porque é errando que a gente aprende. Eu mesmo tive que imprimir mais de 10 modelos desse daí até acertar na retração. Eu tava achando que era problema do meu filamento estar muito úmido, ou da minha impressora não estar controlando a temperatura corretamente. Então, pare de ter esse medo, você consegue sim configurar tudo e bora pôr a mão na massa, sem preguiça, hein? Depois que você conseguir a retração ou se você não estiver conseguindo, deixa nos comentários aqui que eu posso tentar fazer um vídeo mais detalhado, uma explicação melhor, mas só com seu feedback eu vou conseguir te ajudar. Se você conseguiu, você deixa aqui, se você não conseguiu, você também deixa aqui, coloca suas configurações, sua impressora que você usou, o filamento, a marca do filamento que você usou e a temperatura, que eu vou poder te dar uma dica aqui nos comentários. Mas por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, você conseguiu acertar na retração, já deixa o like, não espera a sua peça ficar certa para você depois voltar aqui e deixar o like, porque eu sei que você vai esquecer, mas já deixa o like e se inscreve. E esse aqui é mais um vídeo da nossa série Domine Sua Impressora. Valeu, rapaziada, muito obrigado.